Oiê! Eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te ensinar a fazer essa tag de chinelo para identificação de mala de viagem. Bora costurar? Primeiro vídeo do ano e eu quero te desejar de novo um ano lindo, cheio de saúde, energia, alegria, artes, sucesso, tudo de melhor. E nessa época do ano tem muita gente de férias, até por conta das férias escolares, e é uma delícia pensar em viagem nas férias. E é sempre muito bom a gente identificar corretamente a nossa mala, seja numa viagem de ônibus ou então, principalmente, se for uma viagem de avião. E por que a gente precisa identificar a mala? Principalmente por dois motivos. Primeiro, se você for como eu, que não consegue achar a sua própria mala no meio de todas aquelas malas, principalmente nas viagens de avião. Outro motivo também bem importante é no caso de extravio de mala. Então é legal ter uma identificação externa para a companhia aérea conseguir identificar logo a sua mala. Então, para esse vídeo eu resolvi criar essa tag com identificação de mala, atendendo essas duas necessidades. A primeira dela ser grande e colorida e você consegue enxergar ela de longe. Se você estiver fazendo uma viagem de avião e você consegue olhar na esteira ali de longe, você consegue achar essas duas peças e diferenciar a sua mala. E o outro motivo é ter um espaço para você colocar a sua identificação com os seus dados. Então aqui nessa parte plástica você consegue colocar os seus dados para a companhia aérea conseguir te encontrar e te entregar a sua mala extraviada. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz essas tags para mala. Materiais utilizados: moldes do corpo do chinelo, da tira e do plástico. O molde vai estar na minha página do Facebook. Eu escolhi duas estampas de tecido. Para o corpo do chinelo, eu vou cortar 2 vezes no molde. Para a alça, eu vou cortar uma faixa de 34 por 4,5. E para a tira, eu vou cortar 2 vezes no outro tecido. Manta, eu usei a manta R2, mas você pode usar qualquer tipo de manta. Plástico cristal, eu usei um plástico bem molinho, mas também pode ser de qualquer espessura. Elástico, eu usei um elástico de 11 milímetros de largura. Passo a passo. Eu começo pela tira do chinelo, eu dobro o tecido direito com direito ou sobreponho as duas partes do tecido e vou traçar o molde. A gente tem que prestar bem atenção para posicionar corretamente a tira para não fechar o espaço entre as duas partes. Com um lápis eu traço o molde e eu vou fazer a marcação de onde será a abertura por onde eu vou virar a peça para o direito depois de costurado. Eu vou fazer a costura em toda a marcação do molde. Eu vou diminuir o comprimento do ponto, vou deixar o ponto bem apertadinho, porque isso me facilita nas curvas e também reforça a costura. Eu vou refilar a sobra de tecido com tesoura de picote, mas você pode refilar a sobra com tesoura comum e fazer vários piques próximo à costura. Agora eu vou fazer o corte da abertura. Se você quiser fazer esse corte antes de costurar as duas partes, fica a seu critério. Separa bem os tecidos, porque você vai fazer essa abertura em só um lado dos tecidos. Essa abertura não precisa ser muito grande, porque essa peça é bem pequenininha, não tem manta, não tem volume para passar por uma abertura muito grande.
dou um pique bem próximo à costura, bem no meio ali onde tem uma curva bem fechada, para não ficar nada repuxado a hora que a gente virar para o direito. Viro a peça para o direito. Empurro as costuras, principalmente nos cantinhos, com algum objeto que seja fino, mas sem ponta, e passo a ferro. Na hora de passar, é um outro momento que você tem que prestar bem atenção para não fechar os dois lados da tira. No molde da página do Facebook, eu já vou deixar a indicação da margem de 1,5 cm, mais ou menos, que você tem que deixar na base do molde do plástico. Você tem que dobrar o plástico nessa marcação da margem de 1,5 cm. E para que serve essa dobra? Primeiro, para reforçar a resistência da borda do plástico, e segundo, que essa dobra vai segurar bem o papel com a sua identificação. Feito a dobra, você vai posicionar o molde sobre o plástico coincidindo as bordas inferiores. Você vai cortar o plástico exatamente na marcação do molde, então ele já tem folga de costura. Eu vou posicionar o plástico bem no meio da tira. Nessa hora é o terceiro momento que você tem que ficar atento para não fechar os dois lados da tira. Ô, pecinha difícil que não quer ficar na posição do molde. Eu prendi com esses clipezinhos porque eu não gosto de furar o plástico com o alfinete. Porque plástico, se a gente furar muito, primeiro que ele não volta para o lugar como o tecido, mas acaba diminuindo um pouco a resistência dele e corre o risco dele rasgar mais fácil. Eu vou fazer a faixa que vai prender o chinelo à mala. Dobra essa faixa de tecido direito com direito e vou fazer uma costura em toda a lateral. Viro para o direito, passo a ferro e vou deixar a costura na lateral. De novo, aquele papinho sobre elástico que eu já falei. É difícil passar medidas de elástico, porque depende muito da marca, da largura, da elasticidade do elástico que você tem. Então, para você saber o quanto que você vai usar do seu elástico, faça um círculo com esse elástico e tente passar a mão por dentro desse círculo. A sua mão tem que passar bem justinho, então vai ajustando o elástico para mais ou para menos até você conseguir passar a mão dessa maneira. Ai, mas Lu, eu quero saber medidas. Tá bom. No meu elástico eu usei 19 centímetros. Eu vou passar o elástico por dentro da faixa. Eu usei um passador de fitas, porque como eu já tenho no ateliê, eu acho que fica mais fácil. Mas se você não tiver, você pode usar grampo, alfinete de segurança. Eu paro de passar o elástico até a hora que coincide a borda do elástico com a borda da faixa. E passo uma costura de segurança nessa borda. Depois de feita essa primeira costura de segurança, eu continuo passando o elástico pela faixa até coincidir a outra borda do elástico com a outra borda da faixa. E aí eu faço também uma costura de segurança. Eu vou fazer uma costura de segurança também prendendo no posicionamento que eu quero que essa faixa fique. Então, eu coloco borda com borda e faço uma costura de segurança. Agora eu vou fazer o corpo do chinelo. Eu transfiro um molde para a manta. O molde não tem margem de costura, então você vai traçar o molde, deixar uma folga de tecido e a costura vai ser exatamente sobre essa marcação do molde. Do outro lado da manta eu vou posicionar o tecido. Eu passei cola spray temporária para tecido porque eu acho mais fácil de fixar o tecido à manta, mas você pode fazer isso com alfinetes.
Eu vou fazer uma costura de segurança um pouquinho para fora da marcação do molde, então essa costura ela não vai aparecer de jeito nenhum depois de feita a costura definitiva, e com pontos bem compridos, no maior número de comprimento de ponto da sua máquina, naquele que você usa para franzir tecido. Eu vou refilar um pouco da sobra de tecido só para me facilitar. Mas depois a gente vai refilar mais um pouquinho, então não precisa nem se preocupar com a quantidade de sobra que você vai deixar. Eu tenho que conseguir enxergar pelo lado do direito onde que está a marcação do molde. Para isso eu vou posicionar alfinetes ao longo de toda a marcação. Eu vou posicionar a tira com o plástico sobre o corpo do chinelo, prestando atenção naquela marcação dos alfinetes para saber exatamente onde que está a marcação do molde. E vou fazer uma costura ao redor de toda a tira, então dessa forma eu prendo a tira e o plástico ao corpo do chinelo. Eu vou posicionar sobre o corpo do chinelo e também fazer uma costura de segurança prendendo a faixa ao corpo. Eu gosto de deixar bastante sobra das pontas da alça, porque assim eu acho que a costura fica bem mais eficiente. Agora eu vou posicionar o outro tecido sobre o corpo do chinelo direito com direito. A estampa do meu tecido tem um posicionamento correto de em cima e embaixo, então se a sua estampa também tem, você tem que prestar bem atenção. Como a alça faz volume dentro dessa peça, a hora que eu vou alfinetando, eu vou dando umas puxadinhas no tecido de baixo para que ele fique no tamanho correto do molde. Se eu não fizer isso, essa parte vai ficar um pouquinho maior e a hora que eu virar para o direito, ele vai ficar com folga. Vou fazer uma marcação da abertura para poder virar a peça para o direito. Eu vou deixar uns 3 dedos mais ou menos, apesar dessa peça ser razoavelmente pequena e sem muito volume, ela tem uma parte plástica, então se eu deixar uma abertura muito pequenininha, a hora de virar para o direito pode ser que eu amasse muito esse plástico ou até rasgue. Eu vou usar a técnica de abertura, então na marcação do molde eu vou fazer a costura em toda a volta, vou até usar um comprimento bem apertadinho para facilitar nas curvas e na abertura eu vou usar o ponto maior da máquina no ponto que a gente usa para fazer franzido de tecido. Depois de feita a costura, eu vou refilar a sobra de tecido com tesoura de picote, mas você pode usar tesoura comum e fazer vários piques próximo à costura. Na parte da abertura, eu não vou refilar o tecido, porque essa sobra maior de tecido vai facilitar a dobra e o acabamento. Eu vou vincar os dois lados do tecido onde está a abertura. Para facilitar na hora do acabamento e o acabamento ficar perfeito, eu optei por cortar a sobra da manta nessa parte da abertura. Então eu vou desmanchar a costura de segurança que prendia o tecido à manta. E vou cortar a manta bem rente à costura na parte da abertura. Eu vou cortar só a manta, prestando bastante atenção para não cortar tecido. Reforço mais um pouquinho o vinco do tecido. E agora que o tecido tá bem dobradinho, tá bem vincado nessa parte, eu posso desfazer a costura.
viro para o direito. Olha como fica agora muito mais fácil fazer o acabamento da abertura. Os tecidos estão totalmente vincados no posicionamento correto e nem tem sobra de manta para atrapalhar. Como eu já expliquei em alguns outros vídeos, eu gosto de fechar essa abertura com cola para tecido, porque eu acho que assim o posicionamento fica certinho e me ajuda no fechamento correto dessa abertura, mas é só por uma questão de segurança, porque depois nós vamos passar um pesponto ao redor de toda a peça que vai acabar fechando essa abertura. Então, se você não quiser usar cola de tecido, fica a seu critério. Eu passei a ferro e fiz um pesponto próximo à borda ao redor de toda a peça. É claro que a gente tem que prestar bem atenção na hora de passar, de não passar o plástico, senão acaba derretendo o plástico. Então, na hora de passar, é mais nas laterais e um pouquinho, não com ferro muito quente, mas um pouquinho na parte do fundo do chinelo. Então, nessa abertura do plástico, você vai colocar a sua identificação. A minha sugestão é você colocar como identificação o nome completo, o telefone celular e um e-mail. Assim, a empresa, se tiver necessidade, consegue entrar em contato com você. É uma peça simples, mesmo que precise de máquina de costura, mas é muito tranquilo para fazer e dá para fazer para todas as suas malas de viagem. Quando eu pensei nesse projeto, eu pensei nas alças, fazer as alças separadas do corpo do chinelo, como se fosse um chinelo mesmo, com a alça com uma tira de tecido e ela só presa pelas pontas. Mas eu achei que isso poderia acabar enroscando nas outras malas e com aquela delicadeza que a companhia aérea coloca a nossa mala delicadamente. Então eu achei que corria o risco de enroscar a alça, enroscar em outra mala ou, sei lá, na esteira ou no carrinho, no próprio carrinho que eles transportam do aeroporto pro avião. Então eu achei mais seguro fazer a alça costurada ao corpo do chinelo. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, que me ajuda muito a sempre trazer ideias novas para o canal. Eu te convido a se inscrever, caso você não seja inscrito, e ativar as notificações, assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.